Vamos conversar sobre arquitetura? Vamos definir o que são estilos e padrões arquiteturais? Vamos lá? Oi, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e de vez em quando a gente faz uns cafezinhos aqui, mas hoje eu quero conversar sobre arquitetura, né? É um cafezinho um pouco diferente, é o que eu chamo a segunda... Na verdade, a terceira leva de cafezinhos, né? Eu tenho os primeiros são os cafezinhos, são temas aleatórios. A segunda, as conversas sobre tecnologia, que eu falo um pouco da filosofia da tecnologia. Esse aí tá pausado por enquanto, que eu tenho que... É muito difícil preparar material. E eu tenho conversa sobre arquitetura, onde eu falo de arquitetura no que pode ser um possível curso no futuro, né? Eu tô aqui mais preparando material aleatoriamente. E eu pego material de várias fontes, vou ali criando a minha visão de arquitetura de software, né? E hoje eu quero conversar sobre um tema muito interessante que são estilos e padrões arquiteturais. E aí já te digo a dica, né? Se você pegar ali uma referência, né? Muitas vezes ele não vai diferenciar os dois, mas eu vou me basear ali que o professor Marcos Túlio Valente, no seu livro Engenharia de Software, ele não entra a fundo na diferença, mas ele diz que existe uma diferença entre os dois. Infelizmente, eu tentei achar qual que era a referência que ele usou, mas eu vi que é uma referência um pouco cara, né, pra você ler, tipo, eu vi ali, poxa, não vendia no Brasil, era um livro extremamente caro, mas é um livro que eu achei muito interessante, né. Então, assim, um dos bases que eu uso para definir esse material, esse livro aqui, né? Esse aqui, ele não define sobre o tema, ele não entra sobre o tema, tipo, ele não fala sobre o tema, que é uma pena. Tem até que dar uma olhada depois ver se ele fala mesmo, né? E o Fundamentos da Arquitetura de Software, né? Do Mark Richards e Neil Ford, que ele também não fala sobre. Ele não diferencia, ele até acaba falando de um de outro, mas ele não diferencia o tema. Aliás, ele fala muito pouco sobre estilos, fica mais falando sobre padrões, né? Mas eu quero diferenciar assim brevemente, eu quero ser muito breve e eu quero ser didático na diferenciação do tema. A gente já falou sobre padrões. Se você voltar aí uns 2 vídeos, né? Você vai ver que o segundo vídeo eu falo que falar de arquitetura é falar de padrões. E aí você pode olhar assim, tá bom, mas assim, estilos e padrões arquiteturais são diferentes. Sim, eles são semelhantes, sim, eles são padrões, eles continuam sendo padrões, porém eles têm objetivos diferentes, né? E aí, assim, agora eu não lembro se eu peguei na biografia do Field, né, a tese que embasa a tese que embasa o REST, né? Mas lá ele fala que um estilo arquitetural é uma escolha de um padrão, né? Você pode misturar ele, né? Ele tem ele coloca ali ele faz uma metodologia para construção do estilo arquitetural, que aliás você conhece, você usa no dia a dia, né? Que é o REST, né? Ele tá ali construindo o REST. Ele não, é engraçado que ele não define muito o REST, ele mais constrói o estilo a partir de alguns conceitos, né? E o que ele fala? Um estilo arquitetural é algo que habilita requisitos de qualidade. Então imagina ali, eu quero alguns requisitos de qualidade. Eu quero que o meu sistema tenha alta disponibilidade. Então eu vou ter que procurar um estilo arquitetural que me provê isso e me dá suporte para isso. E compor a minha arquitetura com aquele estilo, né? O padrão arquitetural já é diferente, né? O padrão arquitetural é algo que eu vou usar no meu software para resolver alguns dos meus problemas, né? Então assim, padrão arquitetural e estilo arquitetural podem ser semelhantes, mas os objetivos eles são diferentes. O padrão arquitetural ele não está procurando resolver problemas de requisitos de qualidade. Ele não está procurando habilitar requisitos de qualidade do seu sistema, né? O estilo arquitetural está. O estilo arquitetural não está tentando resolver problemas do seu software ou ali do seu projeto, não. Ele está tentando habilitar requisitos de qualidade, né? E assim, a gente vai falar um pouco sobre requisitos de qualidade depois, né? Isso é a posteriori, mas eu quero ficar aqui nessas definições. E aí, pra gente entrar na lista do que são os estilos e padrões, eu prometo que eu vou deixar uma lista no final, eu vou entrar entre vários ali bem rapidinho, né? Eu quero falar de como a gente descreve a arquitetura, porque assim, não adianta nada, né? Eu descrever uma arquitetura, né? Sem dizer dos microcomponentes ou dos elementos, o building, como no inglês tem o termo building blocks, que eu gosto muito, né? Nos blocos básicos da arquitetura, né? E aí, assim, eu vou falar disso, depois eu vou voltar um pouco na definição e você vai entender um pouco ali por que eu fiz esse misto. Se você pegar o meu texto, eu sempre tenho um texto base para essa série, né? Ele tá aqui no link, é um texto de blog, né?
você vai ver que eu uso esse embasamento, né? E aí, assim, quais são os componentes básicos, né? E assim, isso aqui tá totalmente baseado na tese do Fielding, apesar de que isso aí também tá no livro do Len Bass, né? Também tá no livro do Len Bass, né? Que eu, aliás, eu acho muito bom. Que assim, ele define os elementos que você compõe uma arquitetura. Quando você vai exibir uma arquitetura, você tem que olhar para alguns elementos, né? Ele dá aqui 5 elementos, né? Os componentes, os conectores, os dados, as configurações e os condicionantes, né? E eu vou falar brevemente sobre ele, né? Os componentes, como a gente define um componente, né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho um componente de software e tenho uma biblioteca. Calma. Biblioteca é um componente de software, não é um componente arquitetural. Ela pode até ser um componente arquitetural ali se fizer relevância você descrever ela, né? Mas nesse caso aqui, uma biblioteca não entra como componente nessa definição. O componente é um software em execução com um estado interno exposto como um serviço. Então, se eu tenho um cara ali que eu vou desenhar e falar assim, esse aqui é um servidorzinho que ele responde nesses protocolos tal, e ele faz isso. Eu posso dar um nome para aquele cara e dizer assim, que isso é um componente. Isso é um componente, né? E aí depois ele tem os conectores. O que são os conectores, né? Conectores é uma abstração, né? Abstração do quê? De um mecanismo, e ele bota aqui, eu gosto dessa definição, né? Porque é um mecanismo de comunicação, coordenação e cooperação. Eu até gostei disso porque, assim, né, muitas vezes a gente fala ali sobre saga, né, que é um mecanismo de saga que pode ser coreografado, orquestrado, então o conector entraria nisso, né? O conector é uma abstração, tipo, ele não existe, você não consegue pegar o código do conector, né? Conector pode ser um protocolo, pode ser, tipo, um desenho de arquitetural mesmo, né? No caso, o saga, ele pode ser simplesmente uma máquina de estado. Ele fala, vou publicar nesse tópico, vou publicar nesse tópico, vou publicar nesse tópico, e você tem uma máquina de estado ali, ou pode ser mesmo coreografado ali, com você fazendo ali no banco de dados com estados, né? Você pode criar isso, né? Então, os conectores, eles são uma abstração, eles não existem palpáveis, mas eles dizem como os sistemas vão se comunicar, e aí eu vou voltar, comunicar, coordenar ou cooperar, né? E aí tem a distinção entre os dois, né? Comunicação é uma coisa, coordenação é outra coisa, cooperação é outra coisa, né? Por fim tem os dados, né? Dados é um fato muito. Dados é uma coisa muito interessante dos sistemas. A gente não costuma. A gente não tem muito costume de caracterizar dados, mas dados eles sempre vão ter várias coisas, né? Primeiro, a forma de serialização, né? Como é que a gente serializa o dado? Aqui dali é um JSON, aqui dali é um protobuf, aqui dali é um wavero, aqui dali é o quê? É um binário, né? Dados são o quê? São informações que se trafegam de um lado para o outro. Então, por exemplo, dados não é o que eu armazeno na minha aplicação. Para mim, do ponto de vista arquitetural, eu estou pouco interessado o que a aplicação armazena ou não, né? Eu só quero saber o quê? Eu quero saber se eu vou comunicar com a aplicação e ele vai me responder. Porque a arquitetura, ela está preocupada mais com o alto nível. O internamente da aplicação não está muito preocupado, né? Então ali, nos dados eu vou ter definido o que? Olha, quais são os tipos de mensagens que o sistema envia. Aí se você quiser pensar um pouco mais sobre isso, né? Eu gosto muito de pensar assim, que numa API a gente sempre tem dados que são no estilo request response, né? Eu estou enviando uma request e o sistema está me respondendo uma response. No sistema orientado a eventos, eu vou ter eventos e qualitativamente esses dados, eles são diferentes. Até no nome, né? Assim, a gente dá um nome diferente. Eu boto lá, create user response, né? No outro, vou ter um evento que ele vai ter usuário criado. Eu gosto até de diferenciar pelo nome, né? Um tá no imperativo, no outro tá esqueci o nome do forma verbal ali, mas que é alguma coisa no pretérito passado, no pretérito perfeito, sei lá, tipo, num pretérito ali dizendo que já foi feito, né? Algo aconteceu no tempo, né? Num ele tá dando uma ordem, no outro ele tá dizendo algo que aconteceu. Então, assim, os dados, eles têm diferenciações semânticas muito importantes, né? Mas voltando aqui, então o dado ele vai ter diferenciação semântica, né? A semântica dele vai influenciar muito, tanto que pelo que ele quer dizer, né? Um dado, ele quer dizer alguma coisa, né? Muitas vezes, esse quer dizer alguma coisa não está escrito no dado em si. Então, se eu fizer um dump aqui de todos os requests que minha aplicação recebeu e um dump de todos os eventos, pode aparecer igual ali, mas assim, cara, isso vai variar aqui do canal de comunicação, vai variar o quê? Do que tá acontecendo ali, né? Tipo, você pode dizer, isso aqui é uma requisição de que sistema? Isso muda a semântica do meu dado, né? E por fim ele tem a estrutura do dado, ou em inglês como a gente chama esquema, né? No Kafka a gente fala muito de esquema, né? Porque o esquema ele é flexível no Kafka. O Kafka não se importa. O Kafka em si não se importa com esquema, então o desenvolvedor tem que definir o esquema, né?
Então isso é o dado. Dado é uma coisa que, assim, só o dado a gente pode ficar horas discutindo sobre o dado, né? O que é o dado de uma aplicação, né? Por fim, tem as configurações, que configurações bem simples, mas pode parecer simplesmente complexo, né? Configurações definem as relações dos componentes, conectores e dados em uma arquitetura, né? Aí você fala assim, cara, peraí, configuração é aquele valorzinho que eu boto. Sim, aquele valorzinho que você bota lá, tipo, eu quero botar aqui, esse meu sistema vai ter o URL aqui de tal coisa. Que é a URL ali do sistema que vai fazer o Service Discover. Beleza, aqui dali é uma configuração. Tanto que assim, se você. A gente faz muito isso, né? A gente vai fazer, eu vou subir 2 sistemas aqui. Um vai ser um ambiente de homologação e um vai ser um ambiente de produção, né? A única diferença que eu faço é assim, a URL na verdade não só a URL, né? Todas os arquivos de configuração do Kafka não vai estar apontando para o Kafka de produção, no outro vai estar apontando para o Kafka de homologação, né? E aí, pode estar até dentro do mesmo ambiente, né? Você pode até deployar ali dentro do mesmo Kubernetes, muda ali só o namespace para ficar mais interessantinho, né? Não vamos bagunçar, né? Mas você pode usar o mesmo sistema, né? O mesmo sistema. As configurações parecidas. Tanto que nos 12 fatores ele até fala assim, para você usar o mesmo deployável. Então você faz a build da sua imagem ali, e aí você joga a build da sua imagem de homologação, joga a build da sua imagem de produção, e a única diferença delas são as configurações, né? Por quê? Porque aí eu vou repetir a definição, que tipo, eu falei mais do que está escrito, né? Configurações definem as relações entre os componentes, conectores e dados. Então toda vez que você olhar para aquele string de configuração, ela está definindo as relações, né? E por fim, os condicionantes, que é mais abstrato ainda, né? É uma coisa assim que, tipo, muitas vezes você nunca parou pra pensar, ou constraints, né? Por exemplo, o SQL é definido por constraints. Qual que é a diferença básica entre um SQL e um NoSQL? É constraints. Eu boto constraints no meu banco, as condicionantes no meu banco todo dia, né? Eu falo assim, essa tabela aqui, ele tem que ter uma chave primária. Isso é uma constraint. Eu falo pra você, tipo, é um condicionante. Eu falo pra você, essa chave primária aqui, ela vai ser validada com o campo tal do outro, porque aqui dali é uma chave estrangeira. Chave estrangeira é uma condicionante, é uma constraint. Então, constraint é basicamente a forma mais fácil que eu posso dizer assim, é o que define o SQL. Mas a constraint também existe arquitetura. Eu também posso definir os meus sistemas com constraints. E a gente vai ver isso aí quando a gente entrar a fundo nos estilos arquiteturais. Porque o que é um estilo arquitetural aí, que eu só diferenciei em alto nível, agora eu vou voltar nele para definir melhor. Por quê? Para definir nele eu preciso da definição de constraints bem estabelecida. E eu vou voltar, e se você pega o meu texto, eu li primeiro, eu comecei um pouquinho ali na introdução, fui para a segunda parte e vou voltar para a introdução, né? Porque assim, um padrão arquitetural, né, é um padrão, é aquilo que eu falei no outro. Um estilo arquitetural é um conjunto de constraints, né? E ele vai estar definido ali como um conjunto de condicionantes que o meu sistema vai ter que seguir para que eu atinja requisitos de qualidade. Então, vamos pensar aqui bem simples aqui. Eu quero fazer um sistema que ele vai ser APIs REST, que eles são conscientes do que acontece um do outro lado. Então, assim, eu quero que eu tenho 2 sistemas, eles vão ter que atuar independentemente, né? Mas esse aqui vai ter que sempre saber o que está acontecendo com isso. Isso é um requisito de qualidade, né? Pode ser que o arquiteto do sistema coloque isso. Aí você fala assim, beleza, então eu já defini aqui que vão ser uma API REST, vão ter que ter todas as constraints de uma API REST, mas eu quero definir também que eles são uma Event-Driven Architecture. Alguém até falou que o meu driven não é bem falado, né? Engraçado que eu sempre falo para meus chefes, eles entendem, né? Event-Driven Architecture, né? Uma arquitetura orientada a evento. E o que é uma arquitetura orientada a evento? Então quer dizer assim, que eu vou ter canais de comunicação que podem ser brokers tópicos no Kafka, RabbitMQ, qualquer coisa, não importa, né? A arquitetura orientada a eventos, ela não vai dizer qual que é o tipo de canal, se ela é pub-sub ou se ela... Eu até acho que uma arquitetura orientada a eventos naturalmente é pub-sub. A gente vai entrar um pouquinho disso no final do vídeo, tá? Esse vídeo pode ser que seja um pouco lento, demorado, né? Mas assim, que aí o que acontece?
todo evento que acontece nesse sistema tem que informar esse outro sistema. E aí você vai o quê? Vai adicionar constraints naquele sistema, dizer assim, olha, tem que ter os tópicos tais, né? Tem que ter para cada entidade tem que ter um tópico, esse tópico vai ter os eventos, esses eventos vão estar armazenados. Você vai adicionando condicionantes naquele sistema. Então, quando a pessoa for construir aquele sistema, quando a pessoa for construir algum sistema que vai estar naquela arquitetura, ela vai ter que cumprir alguns condicionantes para aquele sistema que interaja com os outros sistemas, né? Eu até vou aqui reutilizar uma definição que eu gosto de sistemas distribuídos, né? Porque assim, todo sistema que a gente fala em web é um sistema distribuído, né? Então o sistema distribuído é um sistema que ele opera ele opera de forma distribuída, mas aparenta para os usuários, né? Então, para que esse sistema seja realmente distribuído, você teria que seguir o padrão, o estilo arquitetural do que tem ali. Para quê? Para que ele consiga interagir com os outros, né? E aí, assim, conseguimos definir o que é estilo, conseguimos definir o que é padrão, conseguimos definir aqui o que são componentes, conectores, dados, configurações e condicionantes. Agora vamos fazer uma listinha muito básica aqui. Eu quero começar aqui pela uma listinha de padrões arquiteturais, né? Eu vou fazer uma listinha muito básica de padrões arquiteturais, né? Eu tenho até um que eu coloquei ontem, mas eu estava escrevendo à noite, né? Eu fiquei numa war room o dia todo, eu estava muito cansado e depois que eu vi que eu coloquei um aqui, mas no fundo ele não é um padrão, mas eu vou mudar ele para o estilo, né? Então eu construí... que são padrões arquiteturais? Vamos aqui, eu vou definir rapidamente aqui, né? Eu tenho um Model View Controller, você já deve ter ouvido falar de Model View Controller. Eu tenho arquitetura em camada, você já ouviu falar de arquitetura em camada. Eu tenho arquitetura hexagonal, você já ouviu falar de arquitetura hexagonal. Eu tenho um monolito modular. Monolito modular também pode ser um padrão arquitetural. O monolito é um padrão arquitetural, né? O monolito é um padrão arquitetural, né? Eu botaria mais como um antipadrão, né? Para mim, o monolito modular é o que sempre deveria ter sido feito do monolito, né? Só que muitas vezes a gente segue os padrões sem ter ideia do que são, né? Então muita gente seguia a arquitetura em camada sem entender que aquilo ali é uma abstração, né? E o serverless, né? O serverless também, eu coloco aqui o serverless, né? Também é um padrão arquitetural, né? E quais são os problemas que eles tentam resolver, né? Vamos começar aqui pelo Model View Controller, né? O Model View Controller tenta resolver um problema de design de software, né? E aí eu até vou voltar um pouquinho numa coisa que eu esqueci de falar, assim, que normalmente o padrão arquitetural, e aí é uma definição minha, né? Ele tá voltado para resolver um problema interno da aplicação, né? Ou seja, uma característica dela. Enquanto um estilo arquitetural, ele tá voltado para resolver um problema externo, quer dizer, desculpa, interno do componente e o estilo externo da arquitetura em geral. Então o estilo arquitetural ele é mais abrangente, o padrão arquitetural ele é mais contido. Tanto que imagina uma arquitetura ali, você tem um sistema que tem vários sistemas que interagem sobre o REST, eu pouco importo se eu estou usando o Model View Controller para outros sistemas. Pouco importa, né? Se eu estou usando arquitetura em camada, arquitetura hexagonal, se eu definir um componente assim, beleza, aquilo ali é contido naquele componente. Porém, se eu for em outros componentes, pode ter outras definições. Agora, se eu tenho um estilo arquitetural, né? Sim, aquilo ali vai transpassar tudo. E aquilo ali vai importar. Porque assim, para eu me comunicar com tal sistema, eu tenho que usar um API REST. Opa, eu tenho aqui um estilo arquitetural. Uma coisa que transpassa tudo, né? Então, vamos voltar aqui ao Model View Controller. O Model View Controller, ele tenta resolver um problema de design de código. Qual que é o problema do design de código, né? Você tem o modelo da sua aplicação, o modelo de negócio, né? Toda framework de interface vai ter o quê? Vai ter um design de código específico dela. Pensa num combo box, pensa num texto lá, né? Algum componente ali da interface, né? Muitas vezes a gente é tentado a desenvolver uma aplicação onde o nosso modelo integra diretamente no modelo da UI. E qual que é o problema? O problema é que fica difícil de reutilizar código. Fica difícil de reutilizar código. E aí fica complicado, fica difícil de compreender o código, fica difícil de reutilizar código. Então criou-se esse padrão arquitetural, já é muito antigo, né? Já tem a discussão dele há muito tempo, né? Que é o Model View Controller. Você vai criar 3 responsabilidades distintas. O modelo ele é o modelo da sua aplicação, do seu domínio, né? Se quer entender mais, vai na minha playlist DDD, eu falo bastante disso, né? A view, a visualização, né? A interface gráfica que aí é específico. Imagina ali, eu tenho uma aplicação que ela vai ser uma API, pode ser qualquer coisa que seja, até mesmo uma biblioteca Java, que ela vai escrever software para Vaadin e para outro sistema front-end. Bom,
eu não posso depender do meu modelo. Eu não posso depender das interfaces do Vaadin para escrever o meu negócio. Por quê? Vai que eu queira dropar aqui dali, jogar aqui dali e conectar aqui dali com outro framework ou com a API. Tem que ser independente, né? Então, o modelo ele tem que ser desacoplado da visualização. Como é que a gente consegue isso? Com o controller. O controller é o cara que faz a cola entre os dois, né? Óbvio que o modelo pode ser ciente, a visualização pode ser ciente do modelo. Eu não concordo com o modelo ser ciente da visualização. Isso eu não concordo, assim. Eu acho ali que... Mas, galera, pode tudo, tá? Se você fala assim, não, meu software eu vou usar só aqui, tem a liberdade de fazer isso, mas sempre faça consciente de separar o que é modelo, o que é visualização, né? Visualização normalmente a gente não implementa, né? O que é controle? Controle a gente implementa, né? Então eu vou implementar coisas que conectam com o Vaadin ali, ou com o que quer que seja de front ali, né? Para integrar para fazer a minha GUI, né? Então, normalmente, Model View Controller está ligado à interface de usuário, né? Você pode até pensar ali o modelo como uma API, você tem uma API, né? Que você vai ter ali um framework front-end, que é a visualização, e você vai ter o controle, que é a sua aplicação front-end. Você pode ter isso, você pode ter um BFF ali, que também é que você quebrar esse controle ali, é como se o controle fosse distribuído, né? Tivesse um controle no front e um controle no back, né? Então você tem ali o Model View Controller, né? Da mesma forma que você tem a arquitetura em camadas. Eu acho a arquitetura em camadas até um pouco semelhante ali ao Model View Controller, mas a arquitetura em camadas tem um objetivo diferente, né? O objetivo não é separar da interface, apesar que também é assim. Se você for ler o origem do arquitetura em camadas, você tinha ali a camada de apresentação, a camada de negócio e a camada de persistência. Por quê? Porque a arquitetura em camada ela tá voltada para a web, ela não está só voltada para o sistema desktop, né? O Model View Controller, para que você não saiba, ele surgiu em sistemas desktop já nos anos 80, se duvidar, né? É uma coisa bem antiga, tanto que quando eu estava escrevendo meu livro, eu fui trabalhar um pouco sobre padrões, né? E eu fui fazer uma análise historiográfica ali de padrões. Aí eu vi textos lá dos anos 80, do Kent Beck, sobre o padrão MVC. Então, assim, a discussão sobre padrão é antes do Gang of Four, e volta no meu vídeo 2 aí se você quiser ver essa discussão, né? E ela já trabalhava ali com esses padrões, né? O grande gap, assim, o grande contribuição do Game of Four foi usar a ideia do Christopher Alexander para trazer essa discussão de padrões, né? Então aqui, voltando aqui à arquitetura em camadas, né? Então ela também trabalha com essa separação de responsabilidades. Ela vai criar ali, no fundo, 3 camadas ali. A camada de apresentação, a camada de negócio e a camada de persistência, né? Eu tenho até um vídeo que eu fiz polêmico de propósito, né? Para emular alguns outros vídeos que a gente vê aí, né? Que eu falo assim, que não faz muito sentido a gente falar de arquitetura em camada hoje. Por quê? Porque os frameworks eles evoluíram tanto que a camada de apresentação encolheu absurdamente e a camada de persistência também encolheu absurdamente. Tudo que a gente tem, se a gente comparar as aplicações de hoje com as aplicações do passado, pode parecer muito aplicações meramente de negócios, né? E isso é muito claro, assim, para quem é mais antigo ali. Para quem trabalhou com o RM ali, que você escrevia o DAO, que o DAO realmente acessava o banco de dados, ele realmente ia lá, ele serializava o cara, ele carregava o objeto de negócio, e aí passava o objeto de negócio ali por quê? Tinha aquela complexidade. E aí o grande objetivo da arquitetura em camada é isolar a complexidade. Porque assim, você tinha aquela complexidade ali do banco de dados que era muito complicada. Escrever query, hoje, cara, assim, os frameworks modernos mata pau isso aí. E você pouco tem que lidar com isso, né? Que era complicado ali. Esse código aí foi todo embora, né? O framework implementa isso melhor do que você, se duvidar, né? Da mesma forma que a camada de apresentação ali, por exemplo, se a gente pega ali uma API REST, a camada de apresentação, é o que eu mostro ali pro REST, como eu passei os dados do REST, como eu transformo aqueles objetos ali que são dependentes do meu framework, né? E aí eu mostrei ali no meu vídeo, eu vou deixar o link pro vídeo aqui, né? Se eu lembrar. Eu mostro como é que era o servlet. O servlet você recebia um objeto chamado HTTP request, você tinha que tirar todas as informações dele e você criava os seus objetos de negócio, passava os seus objetos de negócio para a camada de negócio. E na camada de negócio era o quê? Era só a minha linguagem de negócio, o meu domínio, não tinha nenhuma dependência do HTTP e nem do banco de dados, né? Então, assim, a arquitetura em camadas é esse tipo de arquitetura, basicamente disso, mas eu estendo isso aqui. Assim, eu gosto muito de uma discussão
que o John Altstorm, eu nem lembro o nome dele, o livro dele tá ali no canto, né, do A Philosophy of Software Design, traz, que é o seguinte, ó, você pode ter quantas camadas você quiser, você pode definir quantas camadas você quiser, e ele até trabalha com editor de texto, né, ele fala que o editor de texto, você pode fazer um editor de texto, uma IDE, com diversas camadas, a grande diferença é que para cada camada você tem que ter um nível de abstração diferente. Um nível de abstração diferente. Então a gente pode até olhar isso aqui para um sistema em camadas web, né? Na camada mais externa, né? Eu tenho uma abstração que é a abstração da interface web, né? A camada do meio é uma abstração pura de negócio, onde eu estou lidando com o negócio, né? E a camada de baixo é uma abstração de banco de dados, eu estou lidando com o banco de dados. E aí já vou te dar uma outra dica também, né? Assim, uma coisa que eu esqueci, né? Ele também prevê que a comunicação ela sempre vai ser top-down. Então, assim, a parte de cima, né? A camada de aplicação, ela chama a parte de baixo, aí a parte do meio chama a parte de baixo, e depois ela vai subindo. Ela tem que ser sempre assim, ela tem que respeitar. Você não pode furar a camada, você não. E aí é uma questão de segurança, tá, galera? Uma vez eu peguei um sistema, né, que ele pegava um dado da request e era uma string e ele jogava aquele string direto no banco. Aí eu pensei, será que eu consigo fazer um SQL injection? Eu conseguia fazer SQL injection. Então é um pouco para isso, tá, galera? Para você conseguir segurança. Você não pode jogar as coisas que vêm direto da camada de aplicação no banco. Você falha de segurança, tá? Você pode cagar tudo. Então, assim, é parte disso, né? Você ter essa diferenciação de camadas aí, né? Mas vamos pular que depois eu falo mais disso, né? A gente parte para a arquitetura hexagonal. A arquitetura hexagonal é uma outra bem interessante, eu também tenho um vídeo sobre ele, né? A arquitetura hexagonal, eu falo também que ela é um pouco ultrapassada, assim, muita gente gosta de falar arquitetura hexagonal e ela usa ela com o objetivo errado, né? Eu sempre digo que a arquitetura hexagonal hoje ela é desnecessária porque os frameworks evoluíram ao ponto de deixar ela ultrapassada. E eu tenho como provar isso só você lendo o texto original que define ela. Porque qual que é o objetivo da arquitetura hexagonal? O texto está no link, tá? Você pode ir lá ler o texto, a proposta original da arquitetura em camadas, que é do Alistair Cockburn, de 2005, né? Ele define a arquitetura hexagonal como uma maneira de facilitar teste de regras de negócio, né? Então como é que ele faria isso, né? Ele faria isso definindo que são os ports, né? A gente às vezes traduz como porta, né? Mas o port ele tá com mais assim, tipo, de portabilidade, né? É algo que é portável, né? Então você define ali os ports, né? O port, o que é o port? É uma interface, né? Eu defino uma interface e aí aquela interface vão ter diversas implementações, que são os adapters, né? E aí, assim, em produção eu vou usar aqui o adapter real, aquele que vai me conectar com o sistema real, o sistema externo, que pode ser o quê? Pode ser a interface HTTP, pode ser o banco de dados, pode ser o meu broker de mensagem, pode ser o que eu quiser. Vai ser algo que vai me conectar com o sistema real. E no momento de teste, eu vou criar mocks para esses adapters, né? Então hoje a gente tem frameworks de mock, a gente tem containers, que a gente pode criar esses adapters em outras formas e jogar ele, inclusive, para infraestrutura. Eu posso criar um Kafka ali e eu posso usar aquele Kafka como eu quiser. Então tem essa possibilidade de usar adapters ali que sejam reais até, né? Não fique dependendo de mocks, né? Até porque depender de mocks, ele é um problema, porque muitas vezes você testa com algo que não é real. E quando você integra, você assim, putz, aquele cara em vez de votar nulo, voltou um objeto que eu nunca vi que chama empty, né? Às vezes acontece isso, galera. Às vezes acontece, né? Então é sempre bom tentar ali focar ali no que é real, né? E aí eu vou falar agora sobre monolito modular, né? E talvez falar sobre monolito, né? O monolito modular é quando você estrutura seu monolito baseado em domínio, né? Então, aliás, eu vou ter o domínio de usuário. E aquele domínio, ele tem uma API própria, ele vai ter uma estrutura de camada bonitinha só dele. Ele não vai interagir com a estrutura do outro. Para ele interagir com a estrutura do outro, ele tem que chamar as interfaces do outro, né? Do outro domínio, né? Então imagina aí um sistema de ticket. Eu vou ter aqui, ó, usuário é um monolito modular internamente, né? Separado pelo quê? Pacote mesmo, você pode criar pacote. Muitas vezes, antigamente, né? Você usava ali no servidor de aplicação, você conseguia fazer deployment de monolito modular, mas deixava a aplicação muito complicada. Hoje em dia a gente facilitou muito a vida de quem
de quem faz monolitos, né? Qual que é a diferença do monolito modular pro monolito, né? O monolito, normalmente, a galera organiza por camada, né? Que é aquela arquitetura que a gente olha e fala que a pessoa não sabe nada de arquitetura, ela só pegou algum tutorial e fez, né? Que é o seguinte, né? Quando o cara fala, vou criar aqui um back-end, né? Aí ele cria o pacote controller, ele cria o pacote modelo, ele cria o pacote VO, ele cria o pacote da... Bicho, não faz isso. Simplesmente, não faz isso. Cria ali... Primeiro você se pergunta, quais são os meus domínios? Ah, eu vou ter aqui, é um sistema de gerenciamento de ticket, eu vou ter tickets, projetos, usuários. Tá, quais são as requisições de usuários? Quais são as requisições de projetos? Ah, e se eu precisar usar um outro? Talvez você... eu sempre uso isso, né? Ah, eu preciso ter uma visualização de ticket daqui desse lado. Cara, nesse domínio aqui, você vai modelar o seu ticket só com o que você precisa dele. Por quê? Esse modelo aqui, hoje, ele pode ser uma entidade no banco. Mas se eu precisar quebrar esse cara em microserviços, em APIs diferentes, aquilo dali pode se tornar o quê? Uma chamada HTTP para um outro serviço. Pode ser que eu faça isso no futuro. Então, o monolito modular, ele vai se estruturar não baseado na arquitetura... Na estrutura de camadas dele, né? Na estrutura interna do projeto. Ele vai se basear no domínio do projeto. Então você cria módulos dentro dele e define módulos baseados no domínio, né? Também já falei sobre monolito, que eu acho muito padrão, né? Essa galera de criar tudo junto, criar tudo misturado, e é uma bagunça, tudo, né? E por fim a gente tem o serverless, que eu coloquei aqui, né? O que é o serverless? Por que eu botei ele como padrão, padrão arquitetural, né? Porque o serverless nada mais é, serverless, né? Nada mais é do que um padrão de deployment, né? E qual que é a grande característica do serverless, né? A grande característica do serverless é que o hardware meu, ele é sob demanda. Ele não existe integralmente, ele não está à minha disposição. Então, quando eu decido usar esse padrão de deployment, aí não é um padrão de aplicação, é um padrão de deployment, né? O que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo assim, olha, eu não vou ter uma demanda muito alta, por isso eu não vou ter um hardware dedicado, eu vou ter um hardware que ele não é dedicado, né? E aí eu não gosto do termo serverless, porque o termo serverless não existe, né? Ele é mentiroso. Não é que ele não existe um servidor, ele não existe um servidor dedicado. Você tem um servidor com, talvez, shared server, seria melhor, né? Uma infraestrutura compartilhada, né? Que eu uso ali um meu DNS, ou eu uso ali um IP que eu consigo, para eu entender, né? Para eu conseguir ter acesso àquele sistema, né? Porque muitas das vezes eu não tenho a infraestrutura que aquilo roda, pode ser que tenha um aumento de latência, porque o sistema vai ter que... Eu lembro quando a gente usava App Engine, isso muito tempo atrás, lá no começo, né? A primeira request sempre tinha uma latência um pouquinho maior, porque instanciava o serviço, mas depois as outras requests ele já tinham uma latência menor, né? Então, o serverless tem essa característica, né? E a gente vai para os estilos arquiteturais. Eu quero começar como o mais básico dele. Nossa, tem muito mais estilo do que padrão, né? O mais básico dele, eu vou tentar ser bem sucinto, tá, galera? O client-server. Client-server é um estilo arquitetural, né? Tipo, se eu tenho uma arquitetura cliente-servidor, cara, se eu digo uma arquitetura cliente-servidor, você já deve ter elaborado alguma ideia do que é. E basicamente assim, né? Eu até discuto isso bastante no trabalho meu, né? Que eu tento falar sobre... vai ser um capítulo de um livro que eu vou lançar em algum momento no futuro, né? Que é assim, o client server, você tem uma característica de responsabilidade muito importante aqui, né? De uma distribuição de responsabilidades, né? O servidor está sempre esperando responder requisições e o cliente ele tem que elaborar as requisições. Então a gente pode ter diversos estilos arquiteturais que são client server. Client server, na verdade, é o estilo arquitetural básico. Definir, isso aqui vai ser um cliente servidor, né? Não, isso aqui vai ser um broker de mensagem. Tem duas características diferentes, né? O broker e o client server são diferentes, né? Porque a maneira como um sistema usa um broker e a maneira como um sistema usa um client server, ela é diferente, né? E aí a gente vai também para o Event Driven Architecture, que são aplicações que se comunicam através de canais de comunicação, né? Então assim, eu tenho duas APIs ali, elas respondem requisições, mas internamente elas têm canais de comunicação onde elas emitem eventos e elas tornam o quê? Elas se tornam cientes do que está acontecendo uma na outra, né? Então, olha, um usuário foi criado, a gente fazia isso, né? A gente tinha duas aplicações quando eu trabalhava com a rede industrial, uma era só de cadastros de
de dispositivos e a outra era de comunicação de dispositivos, né? Então a gente basicamente ouvia algumas mensagens que essa aqui enviava e aqui a gente fazia o setup da comunicação, né? Fala assim, eu tô cadastrando um dispositivo tal, ele tá comunicando pela rede, pela chave tal, beleza. Aí cadastrava aqui, quando o cara tentava se comunicar, opa, eu achei a chave, eu mando. Essas não se dependiam entre si, até porque assim, a gente poderia trocar essa aqui e essa aqui continua. Até muitas vezes assim o que acontecia, né? O sistema fala assim, não quero fazer o cadastro por essa interface de vocês, eu tenho uma interface própria. Beleza, então vamos ter um conector aqui que vai jogar as mensagens aqui no Kafka e aquele outro ali vai ouvir e vai entender aquelas mensagens. Então a gente fazia uma arquitetura dessa, orientadas a eventos, né, uma arquitetura orientada a evento, para tornar assim, o objetivo inicial da arquitetura orientada a evento é desacoplar sistemas. Então, já bem assim, para desacoplar sistemas. É assim, esse aqui não precisa ficar fazendo requisições para esse aqui. Então, se esse aqui não precisa ficar fazendo requisições para esse aqui, ele não precisa saber a interface desse aqui, porque no client server você sempre tem que saber a interface desse aqui. Os clientes sempre têm que saber a interface do servidor. E aí sim, o servidor sempre tem que depender do histórico de clientes, e o cliente sempre tem, para usar uma interface nova, ele tem que saber a última versão ali da interface do servidor. Então sempre tem essa dependência aí. Com mensagens você não tem isso. Você tem um canal de mensagem e acabou, né? Vamos avançando aqui. Tem um GraphQL. O GraphQL é uma extensão ali do cliente-servidor, onde o cliente elabora requisições que vão ser requisições complexas, que a gente chama de queries, né? Que vão ser usadas para compor a resposta, né? Então, qual que é a grande diferença aí? Eu já vou puxar para cima Olha, eu não botei o REST. Não botei o REST, né? Qual que é a grande diferença aqui do REST pro GraphQL? No REST, eu tenho uma estrutura da resposta da request bem estabelecida. Eu sei o que é a minha estrutura, até porque o REST, ele pede uma interface uniforme. O REST, obrigatoriamente, ele tem que ter uma interface uniforme. Então o REST ele tem uma estrutura de mensagem bem estabelecida. No GraphQL, não tem essa estrutura. Eu defino a minha query. Com aquela query, o servidor vai elaborar a minha resposta e eu vou ter o quê? A resposta ela vai ter uma estrutura maleável, definida pelo cliente. Então, o GraphQL tem essa extensão, né? Message queuing, né? Message queuing é uma forma de comunicação entre dois sistemas, né? Onde, e aí, assim, tem um message queue e tem um pub/sub, né? Eles são diferentes, né? Qual que é a grande diferença? No message queuing, a mensagem ela é temporária, né? A mensagem ela é criada e ela é consumida. Quando ela for consumida, ela não existe mais, né? E aí, para ela ser consumida, ela tem que ser comitada, você tem que confirmar ela, né? Dar o whack dela, né? No pub/sub não tem isso, né? O pub/sub você envia a mensagem, ela pertence ao canal que ela foi enviado. Então, quem quiser começar a consumir daquele canal, vai consumir aquela mensagem. Ela vai ter um tempo ali que ela está naquele canal, mas ela pertence àquele canal. Isso é muito importante. Nossa, eu tenho que... Reunião daqui a pouco, eu tenho que correr, né? E aí eu tenho o quê? O pub/sub é diferente do message queue, né? Eu costumo definir que a mensagem no message queue ela é um cidadão de primeira categoria ali no message queue. No pub/sub são os canais, Então os tópicos são mais importantes que a mensagem, porque o tópico ele tem uma linha temporal no tópico, né? Então o message queue é mais para comunicação entre serviços, o pub/sub é mais para informação, né? Tipo, eu tenho um tópico que ele conta uma história e quem vai consumir aquele daí quer saber daquela história, né? Vamos correndo aqui. Microserviços. O que são microserviços? Microserviços é um padrão de deployment, né? Eu gosto muito da definição de Sam Newman, no livro Construindo Microserviços, que fala que o microserviço é um padrão de deployment de serviços, né? Onde cada serviço é independente entre si. Então você pode criar diversos serviços ali. Ele tem um nível de granularidade muito grande, cada um é independente entre si. Então, assim, tem muita gente que fala de microserviço. Eu fiz uma pesquisa basicamente aqui, né? Dizendo que eu fiz... Procurei algumas definições, né? Que microserviço é quando você tem diversas APIs. Não, isso não é microserviço. Isso é um padrão de microserviço, né? Isso é o padrão do API Gateway, né? API Gateway não é microserviço. Event Driving pode ser microserviço também, né? Vamos continuar aqui. Remote Procedure Recall. O Remote Procedure Recall é um tipo de RPC, né? É um tipo de sistema onde você cria uma interface, você define aquela interface numa linguagem de interface, e aquela linguagem de interface você passa para um framework e ele vai gerar o código tanto do servidor quanto do consumidor, e você usa esse tópico, né? Tem uma galera que gosta de falar das grandes falácias, sistemas distribuídos, né?
Eu acho estranho de falar as falácias, porque tu fala assim, todo mundo fala assim, porque as grandes falácias, todo mundo fala isso, mas ninguém te fala. Bicho, todo mundo só fala das falácias, ninguém fala, né? Mas assim, uma coisa que eu gosto de falar é o que o Remote Procedure Call, ele abstrai o protocolo. Ele não abstrai que existe uma comunicação, ele abstrai o protocolo. Então eu não tenho que me preocupar com qual que é o... Ninguém sabe qual que é o protocolo do gRPC. É HTTP, mas tipo, ninguém se importa ali como aquilo vai ser gerado. Todo mundo se importa o quê? Com a linguagem de definição de interface. Todo mundo se importa com aquilo, né? Mesma coisa com o WSDL, ninguém se importa, né? E eu vou pro REST. O REST é o contrário do RPC. O REST, o protocolo é o centro, o protocolo é o coração. Se alguém faz REST, alguém não sabe HTTP, essa pessoa não faz REST. HTTP é o coração do REST, né? Então o protocolo, o REST é um estilo arquitetural de definição de estrutura de uma comunicação HTTP que ela usa todas as funcionalidades do HTTP sim. O REST não é HTTP, tá, galera? Tem uns 10 anos de diferença entre os dois, né? Porém, o REST, ele é ciente de tudo do HTTP, e ele usa tudo aquilo para compor o REST. Então, para você falar REST, para você escrever aplicações REST, você tem que falar REST, para você falar REST, você tem que falar HTTP. Então, tem essa demanda aí, né? A gente vai falar mais depois de cada um, tá? Tem o Service Oriented Architecture, e aí, assim, pra mim, Service Oriented Architecture é muito... O SOA, ele é muito mais mais anterior ao microserviço, mas ele tem uma característica, uma diferenciação principal, né? No microserviço, ele é uma independência, desacopla o deployment. No SOA, não, o deployment pode estar acoplado, ele pode ter um acoplamento de deployment, né? Só que o SOA ele tem uma granularidade menor, né? Ele é orientado não à funcionalidade, mas a serviço em si, a domínio. Então, e o SOA pode compartilhar banco de dados, você pode ter... O SOA é muito mais voltado para sistemas corporativos. Então, tem um sistema aqui, que é o sistema de finanças, o sistema não sei o quê, e eles têm interface ali, muitas vezes ele tem umas APIs, a gente compartilha bibliotecas, pode ser, tudo bem. O SOA ele é mais livre, assim, né? Apesar que ele é mais corporativo, né? Então você tem algumas arquiteturas que são... SOA, né? Service Oriented Architecture, né? E por fim eu coloquei o Data Stream Processing, né? Que é o que eu trabalho, né? Vou puxar a sardinha pro meu, né? O que é o Data Stream Processing, né? São fluxos de transformação de mensagem, de eventos, né? Então você tem assim os produtores de eventos, os consumidores de evento, os serviços que apenas transformam os eventos. Então você pode construir ali essa interface SOA, né? Eu até gosto de falar que você pode construir ali sistemas maravilhosos com Service Oriented. Apesar que o que eu vejo sempre não parece tanto, né? Fica assim, pô, podia ser mais legalzinho isso aqui, né? Mas assim, para concluir, e aí que sim, já tá aqui 42 minutos de vídeo, né? Eu quero voltar no meu texto, porque é um negócio que quando eu for publicar o texto eu vou voltar para redefinir microkernel. Porque microkernel eu coloquei lá nos padrões, porque eu pensei, é uma coisa interna, então eu vou colocar aqui nos padrões arquiteturais. Mas depois eu voltei assim, peraí. Mas o microkernel, ele vai tentar habilitar um requisito de negócios. Então, ele não tenta resolver um problema, ele tenta habilitar um requisito de negócio. Ele é diferente, né? Mas ele é interno, né? Muitas vezes o sistema pode ser que não seja também, né? Você pode ter um microkernel ali, web distribuído também, né? O que é um microkernel? O microkernel é um estilo arquitetural, né? Que possibilita a extensibilidade de sistemas. Então o microkernel ele sempre vai depender do quê? De interfaces, de um serviço de registro de plugins, ou como é que você queira chamar, e um kernel, o coração daquele sistema, né? Então o kernel, o que ele vai ter? Ele vai prover um serviço de registro, aplicações ou plugins vão chegar ali, vão registrar serviços, e esse registro vai o quê? Vai estender as possibilidades tanto da aplicação quanto de outros plugins também. Você pode ter plugins que estendem plugins. Pode ter isso aí, né? Aplicações microkernel muito interessantes que você já deve ter usado, né? E aí você fala, mas eu nunca usei, né? O Eclipse, por exemplo. O Eclipse é uma aplicação de microkernel. Ela tem um coração microkernel ali, você estende o plugin e fala assim, mas eu nunca usei Eclipse, né? Tipo, se você é um desenvolvedor Java, você já usa Eclipse. Queira ou não, tipo, não, eu uso VS Code, você usa Eclipse. Mas eu uso IntelliJ, você usa Eclipse. Porque, não sei se o IntelliJ tem, né? Mas o Language Server do Java é um microkernel e funciona com um padrão de microkernel. Eu acho que também, não, eu não sei, não. Aí eu posso estar falando besteira, né? Mas sempre tem diversas aplicações. Qualquer aplicação de plugin, né? Que tem plugin, você pode... O GIMP, eu uso o GIMP para fazer as capas disso aqui. O GIMP tem um microkernel ali, você pode estender o GIMP, né? A gente usa microkernel na nossa aplicação. Então, tem diversas aplicações. Gente, eu falei de muita coisa aqui. São 45 minutos agora de vídeo que eu falei de muitos padrões e estilos, né? E aí você tá pensando, não, então eu vou escolher tudo assim.
Aí a última coisa que eu deveria ter sido a primeira que eu deveria ter falado, né? Tudo que eu falei, eles são building blocks, são elementos para o quê? Para a construção de sistemas. Então, montar arquitetura é ter ciência de tudo isso e fazer composição. Então, eu quero compor um serviço aqui, eu tenho os meus requisitos de negócio, eu tenho os problemas que eu quero resolver, então eu vou compor o meu serviço baseado nesses padrões. Então, é muito interessante para um arquiteto conhecer esses padrões para compor os serviços, né? E aí, se você é um arquiteto que tem um time de desenvolvimento que você está trabalhando com, você pode falar assim, você tem que definir isso, aí você passa alguns textos. O que é um SOA? Como é que implementa um SOA? Ou o que é um microserviço? Quais são os padrões de microserviço? Quais são os padrões de microserviço que a gente vai usar naquele microserviço? O que é um Event Drive? Você pode definir ali os seus condicionantes do serviço, você pode definir os seus estilos e você pode dar isso para o time. Se você é um time, você pode falar em termos de estilos, em termos de padrões. Fala assim, a gente vai usar aqui uma arquitetura em camadas para implementar essa API REST, que ela vai ter um port aqui usando Kafka para comunicar com não sei o que. Você usa isso para compor o seu serviço. Não existe estilo arquitetural puro. Não existe padrão arquitetural puro. Tudo é composição. Então, era essa minha conversa sobre arquitetura, quase 50 minutos falando sobre arquitetura. Eu espero que isso tenha te convencido a dar o like, compartilhar, hypar esse vídeo, comentar, fazer qualquer coisa, porque assim, eu tô até com a caneta seca, precisando de um outro cafezinho, eu tenho uma reunião daqui a 4 minutos, né? Então, muito obrigado. Vai ter outros vídeos aqui. Amanhã eu volto lá pro The Pragmatic Programming. Vai ter link no blog, então dá uma olhada na descrição. A descrição sempre tem coisa importante. Quem não deu uma olhada na descrição, recomendo bastante. E eu espero ter te ajudado com alguma coisa. Valeu e bom dia para vocês.